Bem-vindos a Investir é Preciso, meu nome é Felipe Carvalho. Nesse vídeo eu vou responder a uma dúvida do Raniel Freitas. E ele mandou essa dúvida em outro vídeo que eu fiz, em que eu analisei se eu fosse investir em apenas 2 ativos que tivessem disponíveis aqui no Brasil, quais ativos seriam esses? E aí o Raniel perguntou sobre um novo ETF que surgiu aqui no mercado brasileiro, que na verdade ele investe em mais de 9.000 empresas ao redor do mundo todo. Esse ETF ele replica o ETF chamado de VT, que é um ETF americano bastante conhecido, que ele investe em mais de 9.000 empresas ao redor de todo o mundo. Por isso, se tu tem interesse em conhecer tudo sobre esse ETF, fica até o final desse vídeo que tu vai ganhar um belo resumo. Vamos começar olhando aqui pelo site desse ETF, que a gente já pode ver que é um ETF bem bonito. Aqui está o código dele e aqui ele está mostrando qual é a teoria por trás desse ETF, que ele investe tanto em países desenvolvidos como em países emergentes que, em teoria, têm mais risco, mas também podem ter um maior potencial de retorno. Aqui várias empresas famosas que estão dentro desse ETF, e aqui ele mostra a concentração ao redor do mundo. E aqui a gente já pode ver que existe uma concentração bem grande, embora seja um ETF que é para investir no mundo inteiro, na América do Norte, na verdade, mais especificamente no mercado americano. E aqui ele também mostra a diversificação setorial. Podemos ver que ele está um pouco mais concentrado no setor de tecnologia, que nos últimos anos tiveram rendimentos bem expressivos, também muito impulsionados pela pandemia, que a gente ainda vive. E tu também tem que ter noção que ao investir nesse ETF, tu está exposto à variação cambial. Ou seja, se o dólar ou alguma outra dessas moedas aqui tem valorização ou desvalorização, isso vai impactar no teu investimento, e a gente vê que o que vai ter maior impacto no teu investimento vai ser a variação do dólar. Aqui ele segue mostrando algumas características dele, e uma coisa sempre muito importante da gente levar em consideração é o custo. E olha aqui que legal, ele está dizendo que o custo é de 0,30 ao ano, mas ele põe entre parênteses. Na verdade, o custo é 0,38, porque tem o custo de 0,30 desse ETF aqui no Brasil, mais o custo de 0,08 do ETF lá no mercado americano, que esse ETF aqui brasileiro vai investir. Então eu achei bem bacana, eu achei bem transparente da parte deles, eles já botarem esse custo total, porque seria muito fácil para eles, na verdade é bem comum aqui no mercado brasileiro, eles meio que dão uma enfeitada, eles dizerem que o ETF aqui brasileiro tem o custo de 0,30 e aí caberia ao investidor um pouco mais investigativo entender aonde que esse ETF está investindo e entender que teria a taxa também do ETF americano. Então, parabéns pela transparência. Aqui eles explicam mais algumas coisas, e aqui na parte de rentabilidade a gente não vai encontrar nada, porque ele começou a ser negociado apenas em outubro. E aí tem a legislação brasileira diz que se não tem mais de 6 meses, não pode nem divulgar a rentabilidade. E aqui tu pode ver a composição da carteira deste ETF. Tu pode até baixar aqui um arquivo Excel para analisar quais são as empresas que estão dentro desse ETF. Mas sabe o que eu acho? Se tu está investindo de forma passiva, tu tem que entender a estratégia por trás daquele ETF, mas não faria muito sentido tu tentar ficar abrindo a carteira e tentar analisar um investimento de cada vez para ver se tu gosta ou não. Afinal, tu não está fazendo uma gestão ativa. Então, eu acho que seria talvez mais uma curiosidade, ou se daqui a pouco tu investe não apenas em ETFs, mas em ações diretamente, talvez tu queira ver quais ações estão lá dentro desse ETF para ver, na verdade, qual seria a tua participação total. Porque vamos dizer que dentro do ETF tem ação da Apple, realmente tem, e tu investe também na Apple diretamente. Então, na verdade, a tua exposição na Apple é a exposição que o ETF tem, mais a exposição que tu tem diretamente. Então, nesses casos, talvez valeria a pena tu fazer uma análise. Olhando agora aqui no site do Status Invest, a gente pode ver que, como eu já tinha falado, é um ETF muito novo. Ele não tem nem 3 meses de vida. Ele começou a ser negociado ali em outubro deste ano de 2021. Mas mesmo assim a gente vê que ele tem uma liquidez diária muito grande. E isso provavelmente se deve pela existência de um formador de mercado, que ele fica atuando para fornecer justamente liquidez e não deixar que tenha um spread muito grande entre as ordens de compra e as ordens de venda.
Aqui a gente pode ver a evolução do patrimônio e do número de cotistas. Mas uma coisa bem importante de tu se perguntar, se tu pensa em investir por uma estratégia desse tipo, é pensar, afinal, por que faz sentido eu investir em diferentes mercados, eu me expor a diferentes geografias? E nesse site aqui, eu acho que ajuda a responder essa pergunta. Aqui ele está mostrando o retorno de mercados de ações de diferentes países. E pelo que eu entendi aqui, os Estados Unidos não está considerado nessa tabela. Aqui nessa tabela em cima, ele está mostrando qual foi o mercado acionário que teve o melhor desempenho naquele ano, de acordo com a metodologia que está sendo empregada nessa tabela. E o que a gente começa a perceber ao observar essa figura? Que é praticamente impossível o mesmo país ser o melhor investimento por vários anos seguidos, ou ele ser o pior investimento por vários anos seguidos também. Existe uma alternância entre qual é o melhor país e o pior país ao longo do tempo. E uma tabela parecida, só que agora para os mercados emergentes, e aqui ele classifica a China como emergente, mas a gente vê que é bem parecido aquele comportamento. Não existe uma repetição sistemática do país como o melhor país para se investir, nem como o pior país para se investir. Existe uma alternância e aqui a gente pode ver o resultado dessa alternância. E agora que a gente viu essa figura que eu acho muito legal, antes de eu te explicar qual é a minha opinião sobre esse ETF e sobre essa tese de investimentos, eu gostaria de te pedir, se tu tá gostando do conteúdo, clica para se inscrever no canal e também clica para ativar as notificações. Assim o YouTube mostra esse conteúdo para mais pessoas e ajuda o canal a crescer e cada vez eu trazer mais conteúdo aqui para vocês. E eu também entendo que esse tipo de conteúdo é algo que vocês querem ver mais. E lembrando que quando eu chegar a 1000 inscritos aqui, vai rolar uma atualização do meu leitor de notas de corretagem e vai até ter cálculo do imposto de renda. Muito obrigado pela atenção. Como esse ETF aqui no mercado brasileiro ele é muito recente, a gente não tem como olhar um histórico muito grande dele. Mas então, como a gente já sabe que esse ETF investe em um outro ETF americano, nós vamos olhar sim para esse ETF americano que é o chamado VT. Então nós estamos aqui no site da Vanguard, que é a gestora que administra esse ETF, e a gente pode baixar aqui alguns documentos que explicam mais sobre como que ele investe, mas a gente já sabe que a tese dele é investir em vários diferentes países, em mais de 9.000 ativos, mas ainda dando uma ênfase nos Estados Unidos, uma ênfase bem forte. Já que as empresas estão lá, o valor de mercado delas representa uma grande parcela do valor de mercado global. A tese para tu investir nesse investimento é tu tentar investir em diferentes países, assim tu se expõe a diferentes riscos e aí tu tenta capturar um bom retorno e não tendo tanta volatilidade. A gente vê que esse ETF ele dá uma exposição bem maior a empresas maiores, mas ele também se expõe a um pouco a small caps e empresas de tamanho médio. E aqui, se tu quiser ver, tem as principais empresas que estão dentro desse índice. Obviamente, ele não vai mostrar 9.000 empresas aqui dentro do site. E tudo isso em forma de um investimento muito simples e com custo baixíssimo. Como eu tinha falado, esse ETF americano tem um custo apenas de 0,08%. E olha que curioso. E isso é bem legal de eu fazer esses vídeos aqui para vocês, porque muitas vezes quando eu estou montando eles, eu descubro algumas coisas bem interessantes. Aqui ele está mostrando o retorno anual desse ETF. E olha que curioso, o trimestre que esse ETF apresentou o maior retorno e o trimestre que esse ETF apresentou o pior retorno foi ambos no mesmo ano, quando a gente está analisando esse período aqui, que vai de 2011 até 2020. Ali em 2020, o trimestre que acabou em março, foi quando esse investimento teve o pior retorno. Ele teve um retorno de menos 22,27%. E aí passa para o próximo trimestre, ele já teve um retorno de 20,30%. E se a gente lembrar, não faz tanto tempo, aqui no mercado brasileiro aconteceu a mesma coisa. Teve uma queda bem forte ali em março, abril de 2020, mas a recuperação também foi relativamente rápida. Quando a gente volta aqui para o site para analisar o retorno anual, olha que curioso, ele praticamente não tem ano com retorno negativo. Nesse período aqui, de 2011 até 2020, nós tivemos apenas 3 anos em que esse ETF fechou negativo. A gente pode ver que mesmo no pior resultado aqui, não chegou nem a 10% negativo. E a gente sabe que se a gente conseguir evitar resultados negativos, especialmente resultados negativos muito grandes,
a nossa carteira vai evoluir muito melhor ao longo do tempo. E qual que é a minha conclusão? Bom, se o investidor quiser fazer uma estratégia extremamente simples e só investir no VT, eu acho que ele vai ter um resultado muito melhor do que a maioria dos investidores que investem através de produtos caros, fundos de investimento, ou que nem investem em renda variável pelo medo da volatilidade. E eu também acho que vão ter resultados superiores a alguém que investe em renda variável, mas que não tem uma estratégia bem definida. Lembrando que ao investir no VT, tu tá aceitando que vão ter locais no mundo que vão ter retornos bons e vão ter locais que vão ter retornos péssimos. E o resultado do teu investimento vai ser uma combinação desses fatores, lembrando que, obviamente, os resultados que acontecerem nos Estados Unidos vão ser basicamente o que vai determinar o que vai acontecer na tua carteira. E é bom a gente lembrar que teve períodos em que a bolsa americana não foi tão bem e a bolsa brasileira apresentou uma grande performance. E mais recentemente, agora nós estamos num período inverso, onde a bolsa americana não para de subir e a bolsa brasileira está em um período um pouco mais de estabilidade ou até queda. Isso eu falei naquele vídeo anterior, onde eu falei os dois ativos que eu investiria e que o benefício de investir nesses dois é que tu tentava equalizar a tua carteira para ter um retorno melhor. Só que é importante a gente se dar conta que se tu se investir através do VT, tu não vai conseguir fazer tanto esse efeito de diversificação. Ou seja, quando o mercado americano estiver mal, se o mercado brasileiro estivesse bem, se tu investir somente através do VT, tu não vai conseguir fazer essa diversificação, porque o VT vai estar dando um peso muito grande aos Estados Unidos e um peso quase desprezível para o Brasil. Por isso que ao investir através do VT, tu perde um pouco dessa habilidade do resultado do mercado brasileiro, talvez contrabalancear um resultado ruim do mercado americano e vice-versa. E claro que tem eventos como os que a gente está vivendo agora que afetam o mundo todo e é muito fácil de qualquer crise que aconteça nos Estados Unidos afetar o resto do mundo, especialmente o Brasil, mas sim, existiu já períodos onde a bolsa brasileira e a bolsa americana se movimentaram em direções opostas. E vocês devem ter percebido que agora no final do vídeo eu praticamente só falei do VT e não falei do WRDL11. Quer dizer que eu acho ele ruim? Não, não é isso. Mas como ele ainda é muito novo, é muito bebê, eu acho que a gente precisa de mais um tempo para ter mais alguns dados sobre ele. Especialmente sobre a liquidez, que aparentemente já está muito satisfatória, mas também muito importante a gente saber qual vai ser o tracking error que ele vai ter. E esse erro de rastreamento é, na verdade, a diferença de retorno entre o ativo-alvo, que pode ser um índice ou até um outro ETF, e a carteira de investimento desse outro ativo que está tentando seguir esse aqui. Então, esse aqui tem esse retorno, esse aqui tenta seguir, mas existe uma distância entre esse retorno e esse retorno aqui, e essa distância é chamada de erro de rastreamento, ou em inglês, tracking error. Por isso, eu pessoalmente aguardaria um pouco antes de sair investindo nesse novo ETF, mas a tese desse ETF é bastante interessante. E que bom que o mercado brasileiro, especialmente de ETFs, está se desenvolvendo. Um sonho que eu tenho seria ver aqueles bilhões que hoje estão aplicados em fundos que investem em apenas uma ação, migrando cada vez mais para ETFs desse tipo. E para que isso aconteça, nós precisamos de educação financeira, então lembra de recomendar o canal e esse vídeo para mais pessoas. E aí me fala, o que tu achou desse ETF? Tu já conhecia ele? Tu acha que faz sentido ter ele na tua carteira? Lembre-se que investir é preciso, um grande abraço e até a próxima.